Agora a Fazenda, hein? A edição da Fazenda vai começar agora. No dia 15, dia 19 começa. Dia 19 começa a Fazenda, entendeu? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a gente vai tentar assistir aí essa estreia e para poder fazer as nossas lives vendo a Fazenda. Diz que aconteceu uma coisa na Fazenda que eles fazem uns exames antes, né, de entrar na Fazenda. E antes de entrar, e a gente vai falar do Cami, gente. Antes de entrar, o laboratório vazou a lista de todas as pessoas que entraram. Dessa vez eles estão fazendo assim: cada um leva o seu próprio exame do seu próprio laboratório para não rolar isso. Agora vamos pro próximo. A próxima notícia. Recuperado, Sidney Sampaio reaparece antes de ir pra Fazenda, que é um dos cotados aí pra ir pra Fazenda, né? O senhor Sidney Sampaio. Ele reapareceu recuperado após a queda da janela em um hotel no início de agosto. Sorridente, o ator foi flagrado passeando no shopping na zona oeste carioca dias antes de ir pra Fazenda 15. Isso aí. Diz aí, é o único aí cotado que diz que vai ter, né? Pessoalmente, você conheceu ele pessoalmente no casamento? Você não sabe quem é? Ele já foi a toda Globo. Eu acho que ele fez Malhação. Não tenho certeza. Aí, ó. O ex-participante do reality show 90 Dias para Casar estava numa comunidade e foi dado como desaparecido. Paul Starren, não sei se é esse o nome dele, se apresentou em uma delegacia de Manaus e afirmou que estava em uma comunidade. Pois é. Questionado mais detalhes, ele não soube informar qual era o local em que ele estava e nem com quem ele estava. A Polícia Civil de Manaus afirma também que Paul se hospedou em um hotel com a ajuda de uma pessoa desconhecida. No momento, já está ao lado de familiares lá nos Estados Unidos, ó, né? Queria de lá. Ele ficou conhecido por ter casado com uma amazonense no reality, não sei se vocês assistiram. Com quem ele teve um filho. Ele costuma fazer viagens pela Amazônia e publica suas andanças nas redes sociais. O desaparecimento foi registrado na Delegacia Especial de Crimes contra Turistas. Nem sabia que existia. Ele é BR, ele é gringo. No sábado. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, informou ao Metrópolis. Então, assim, pra quem não sabe, ele aí participou do reality show do... Já viu o fofoca pesado desse canal? Não vi. Eu queria que a gente até assistisse esse daí um dia. Mas diz aí que ele participou, né? Diz não, né? Ele participou. Tem uns vídeos que são maravilhosos. Eu ia botar aqui pra vocês, mas não deu tempo, né? Dele entrando no rio a primeira vez, que ele bota 30 camisinhas no pinto, achando que vai entrar um negócio no pinto dele. Sabia que o Paul e a Karine tem OnlyFans fazendo sapecais? Mentira. Nossa! Ela perdeu o primeiro, mas eles têm dois. Tem dois? Ali tá falando dela. Eu achei a notícia que ele só tinha um. E aí ele desapareceu. A família deu ele como desaparecido e ele tava lá numa comunidade lá em Manaus. Ele mesmo que foi lá na delegacia falar que tava vivo. É isso. Tem um OnlyFans, gente, que coisa. Vamos ver. Vocês ficaram sabendo aí, ontem foi anunciado aí pelo Chaep, né? Que ia ter a entrevista. Vão assistir aqui o comunicado do moço. De novo, voltando nesse lado saber que você, quando tem visibilidade, você pode influenciar as pessoas pro bem ou para o mal. E eu pensava, cara, muita gente me assiste, muita gente nova me assiste. Semana que vem, o MD3 vai ser diferente. Tá baixo? O Cami vem aqui falar a true da true, de peito aberto, sobre tudo que aconteceu nos últimos tempos. Carreira, cancelamento e muito mais. Verdade na mesa e olho no olho.
Cami, pela primeira vez depois de tudo que aconteceu, ao vivo, dia 12 de setembro, no MD3. E aí? E aí? E aí? Aí ele falou isso aí, postou, foi uma repercussão ali no Twitter, né? Gente concordando, gente discordando dessa entrevista, muita gente falando aí que é... Calma, gente, calma que a gente vai falar tudo. E aí, muita gente concordando e muita gente discordando aí também da entrevista do moço, falando que não era para entrevistar, outras pessoas falando que era uma limpeza de imagem, né? E ele... Não tá. E aí, continuou até que foi hoje, acho que foi hoje, o chat da Neia Precoce. Vocês estão muito formados, vão parar de ler e saber notícia por aqui. E aí, até que hoje, ele postou, né, isso daqui de que não ia. Primeiro, calma, gente, calma. Primeiro vai colocar um pedaço aí da live do Cami, tudo bem? Tudo bem, Marilena? E aí colocaram um pedaço de uma live do Cami desse explicando, aí a gente vai ver o vídeo. E depois o Chaep falou que não ia rolar mais. A gente vai ver isso aí agora. Porque eu falo, de novo, e eu não tenho problema nenhum de falar, que eu sei que eu falei besteira, que eu sei que eu fiz comentários ignorantes, mas que não refletem que eu sou como pessoa, porque eu não tenho preconceito nenhum. O lugar que eu mais fiz eventos na minha vida foi no Nordeste, sempre fui muito bem recebido, muito bem tratado, e gosto de pensar que sempre tratei com o mesmo carinho com o qual foi me dado. Inclusive, eu perdi minha virgindade no Nordeste. Boa tarde, mitológicos e mitológicas. Estamos aqui para conversar com vocês uma parada bem séria e comunicar uma decisão que a gente tomou sobre o programa com o Cami. Primeiro que não faz nenhum sentido algumas reclamações que apareceram nas redes sociais questionando a seriedade com que abordaríamos o tema durante o episódio. O MD3 é um projeto que nasceu independente e que se mantém fiel ao nosso ideal. A gente nunca toparia ser pautado para construir uma narrativa que a gente não compactua. Que isso fique bem claro para todos vocês. Segundo, que por conta de uma entrevista do Cami que saiu hoje no GE, a gente vai cancelar o programa. Acreditávamos que seria um papo exclusivo e assim poderíamos abordar todas as questões que temos de maneira séria, assertiva e direta. Agora acreditamos que o que tinha para ser dito basicamente já foi dito da maneira que eles quiseram falar. Apenas restando participar de uma campanha de relações públicas. E não queremos isso. Bom, em breve a gente posta uma atualização da agenda, a gente conta o que programa que vai entrar no ar e que fique bem claro, vocês podem confiar no nosso trabalho, a gente sempre vai fazer um programa de maneira séria e em prol do cenário de esportes. A gente faz isso porque a gente ama, certo? É isso, meus chapas. Tamo junto. E aí, o que vocês acharam? Que a live dele é muito engraçada, fala dele numa vibe de você, que eu fui preconceituoso, mas tem amigos que são, eu tolero ele, na da virgindade pegou. Verdade, gente, toda vez que o Cami vem um evento no Nordeste, ele come, dá pra... Meu Deus. Ele é um dos nordestinos, pra mim, dá assim... Olha os comentários de vocês, gente. Vocês acham... Eu acho assim, eles acharam que, eu acho, perder a exclusiva, né? A gente vai ver essa entrevista agora do Cami, perder a entrevista e também o fato, né, igual eles falaram, né? Fica meio óbvio que é uma campanha de limpeza de imagem. Sem fazer juízo de valor, tá, gente? Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, se é justo a limpeza de imagem ou se não é, mas a gente há de convir que, assim, ele saindo em todos os portais e pedindo, sabe, assim, fazendo uma coisa, assim, que não parece tão orgânico, aparentemente, né, se for uma campanha. Não parece tão orgânico, não parece... não tem uma sutileza, parece uma limpeza de imagem muito forte. E aí fica complicado mesmo, e na realidade a campanha acaba perdendo a credibilidade. Porque a campanha de limpeza de imagem, ela tem que ser uma coisa bem sutil. As pessoas não podem perceber que ela tá rolando, né? Então, se for isso, realmente, ela tá forte e as pessoas ficam sabendo de cara que
As pessoas se sentem, eu tô sendo enganado pra ele voltar, entendeu? O que vocês acham? Ele não consegue ficar longe do Nordeste. Ele já veio pra Salvador várias vezes sem motivo nenhum e ninguém nunca entendeu nada. Cara, limpa de imagem porque o cara tava pegando 6K de cabeça na live dele, com parceria e com Deus e o mundo. Pois é, não, é porque assim, né? A limpeza de imagem dele não é para o público dele. O Kami, de fato, é uma pessoa que ele é extremamente carismático, é um grande jogador até hoje. Ele tem um público enorme, realmente. Só que aí fica, por mais que o público dele seja grande, o público dele não é todo mundo. Vocês concordam com isso? O público dele não é todo mundo que acompanha. E ele, de fato, desde que aconteceu o que aconteceu com a gravação que o ex-namorado dele fez e publicou na internet, de fato, a reputação dele ficou arranhada, gente. Não tem como a gente falar que não, que ele oferece resistência, né? Para muitas marcas, para um público maior, entendeu? Porque, de fato, ele ainda é uma pessoa que vende, uma pessoa com uma imagem muito vendável. Financeiramente vendável. Não é vendável a palavra. Mas ele também oferece resistência em alguns outros públicos que não seja o dele. Por mais que ele tenha 10 mil pessoas, ele não tem o resto das outras tantas milhares de pessoas. Acho que não doeu no bolso, não. O público dele não caiu nada depois da polêmica, nem perdeu patrocínio, nem nada. Nada mudou pra ele. Tanto que ele continua vindo para eventos no Nordeste. Pois é. Rentável, obrigada. Mas do jeito que ele fez, só vai fomentar. Exatamente. A treta que tava morta. Era melhor ele fazer isso de uma forma mais suave. É o que eu acredito. Eu acredito que veio uma propaganda de imagem muito forte. E aí, para quem já tem resistência a ele, essa resistência fica maior ainda porque a pessoa se sente enganada, entendeu? Que é uma pessoa diferente, isso tem que ser feito através de ações. Falar é fácil, assim. É isso. Sim, mas tem a parte que a Ney tá falando, é complicado ele atualmente fazer algo grande, como já rolou com a Gillette, porque a galera ia cair em cima, assim. Voltar a se chamar de CBLOL, BGS, aparecer na PEN, aparecer no mainstream do LoL, sem receber hate de todo que é canto. Querendo ou não, o Kami, assim, de todos os pro players, assim, ele, anteriormente, ele era o mais querido, não tem como a gente negar isso. Ele era o mais querido, acredito que de todos, assim. Ele é uma pessoa que raramente recebia alguma resistência de público, né? Fala assim, né? De todos os públicos, ele era o mais amado. Talvez não ali numa streamzinho e tal, menorzinho, mas não sei. Não acredito que seja isso, acredito que tem que pegar um pouquinho mais leve. A gente vai ver a entrevista dele agora. Deixa eu tirar aqui, que eu vou diminuir o meu negócio. Tá aqui a entrevista que ele deu. A gente vai assistir, tem uma pequena propaganda, é claro. Cami, queria começar esse papo, que você contasse por que você decidiu dar essa entrevista, por que você aceitou dar essa entrevista para falar sobre esse assunto. Bom, primeiro agradecer por me dar o espaço para falar sobre. Eu acho que por muito tempo depois do que aconteceu, até na minha live, quando toco no assunto, muita gente fica falando, evita, dog, evita e tal. E eu acho que não é um assunto que dá para evitar, é uma coisa que aconteceu, querendo ou não. Então, eu não vejo por que falar sobre deveria ser um problema, assim. Se a gente finge que não existiu, a coisa não vai simplesmente desaparecer. Então, eu não vejo, apesar de estar tenso, de estar falando sobre isso formalmente, assim, pela primeira vez fora de live, que é o ambiente que eu estou mais confortável, eu acho que é importante falar sobre. E você já tinha se manifestado naquele mesmo dia, né, que vazaram os áudios, você já deu as suas justificativas, já fez o seu pedido de desculpas. Por que você acha que é importante tocar nessa ferida, como você falou, não estando na sua zona de conforto na sua live? Sendo muito sincero, o meu pedido de desculpas que eu postei aquele dia
Você me perguntar sobre ele agora, eu não lembro. Acho que muitas das coisas que aconteceram naquela semana, assim, completamente nebuloso, e eu me afastei completamente do Twitter, então eu nunca voltei para ver a repercussão que teve ou que deixou de ter. Eu não consegui, eu fiquei até um pouco traumatizado com o Twitter, assim. Mas qual foi a sua pergunta exata mesmo? Por que tocar nessa ferida, sendo que você já pediu desculpa, já deu suas justificativas? Eu acho que o motivo para tocar na ferida novamente, apesar de já ter pedido desculpas, é que muita gente acha que eu não pedi desculpas. Então eu vejo ainda, de vez em quando, algumas pessoas falando, nossa, mas ele nem se arrependeu, ele nem pediu desculpas e tal, e continua lá. E eu entendo, porque muitas vezes as pessoas pararam de acompanhar e tudo mais, e por mais que em praticamente todas as minhas lives, quando alguém me pergunta sobre, eu peço desculpas novamente, me mostro arrependido novamente, porque isso é uma coisa que eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas, porque o que eu falei, eu me arrependo. E eu acho que é importante fazer uma distinção. Eu não me arrependo de ter sido pego falando, eu me arrependo do que eu falei. Porque eu sei que eu decepcionei muita gente, eu sei que eu decepcionei muitas pessoas que me acompanhavam e que me acompanham ainda. Então eu acho que é importante pedir desculpas, e é o que eu falo na live, apesar de ser um pouco extremo, mas se eu tiver que passar todo o resto dos meus dias pedindo desculpas para as pessoas que eu decepcionei, não para as pessoas que estão só me xingando, mas para as pessoas que me acompanhavam e que eu decepcionei, não tem nenhum problema de fazer isso, porque eu realmente estou arrependido. E você considera que as suas falas naquele episódio foram xenofobia? Não, porque eu acho que isso implicaria que eu tenha algum tipo de preconceito com o Nordeste ou com qualquer outra região, e não pode estar mais distante da verdade. Eu gosto muito de pensar, na verdade, que todas as vezes que eu me encontrei com a galera nesses eventos, eu espero muito que eles tenham sentido que eu não tenho nenhum tipo de problema com eles. Muito pelo contrário, eu abracei, beijei, sempre fico todo o tempo inteiro com a galera, coisas, né, Cami? sem nenhum tipo de discriminação. É o que eu te falei. O que eu falei foi extremamente ignorante. Eu acho que desconsiderou muita coisa, que é um povo que sofre muito com essa origem humilde e tudo mais. E eu não deveria ter falado daquela forma de maneira nenhuma, porque, de fato, abriu margem para as pessoas acharem que eu sou preconceituoso com a região nordestina, e não sou. Tanto que eu vou estar na final do CBLOL em Recife. E você falou no seu pedido de desculpas que considerava que as suas falas eram xenofóbicas. Você pensou melhor e acha que não é isso? Eu te falei, sobre o meu pedido de desculpas eu realmente não lembro de nada, mas se eu falei isso, então, se eu falei, né? Mas tem quase um ano agora, então eu posso repensar, e assim, eu acho que as falas têm um teor preconceituoso, mas elas não é quem eu não sou aquela pessoa, sabe? Por mais que tivesse num contexto íntimo, casual ali... Espera aí que tá no ad. Foi errado. Tá no ad. E aí, o que vocês estão achando? Não odeio nordestinos, até trans... O Ad veio pra salvar vocês. Como ele se fosse subir no palco, né? Ele só vai estar lá às vezes, ninguém vai ver. Ah, eu tô vendo que tem Ad. No estilo casual. Dá pra saber que ele é mesmo. Que ele é mesmo o quê? Eu não odeio... Ah, tá. Eu não odeio o Nordeste. Eu tiro férias lá. Tudo. O Cami tá tentando se cancelar mais, essa parada parece que só piora. Vou botar até meu Instagram. Eu paro no Instagram. Errei, fui moleque, é isso. Agora eu não entendi esse ágio do Todd. Passou todinho? Você vai passar quase um ano pra poeira baixar e agora quer ressurgir. Porque ele não acha errado o que ele fez. Em um momento alguém ele se desculpa com quem ele ofendeu. Só piora. Não é pra entender, só sentir. Isso aí. Isso, Marcelo, relaxa. O pessoal de expressão são os baianos que tem preguiça de chegar no RJ. Porque que ele foi dar entrevista sem nem dar uma olhada na parada que aconteceu de novo? Isso que ele fez foi uma besteira, porque quem já tá com a opinião formada só vai ficar mais puta ainda com ele. Acabou o Ad, acabou. Não, acabou. Tá finalizado. Do que eu falei, mas eu não sou essa pessoa. Queria voltar num assunto que você citou aí no meio da sua resposta sobre eleição. Um pouco né? animado.
Quando você fala que não votou em nenhum dos dois, você está falando de 2022? Tô falando em 2022, tô falando em 2018, tô falando em 2014. 2014 acho que eu não tinha idade para votar, mas eu não votei. Mas você não votou porque não se sentia representado ou você não quis? Eu não votei porque eu não me sentia completamente representado por nenhum dos Aí candidatos. simplesmente não foi. Não foi. Primeiro e segundo turno. Primeiro e segundo turno. 2018 e 2022. E voltando um pouco mais, quando você falou, né, da questão do Nordeste, de ser uma região pobre, que os políticos e tudo mais, só que nesse caso você estava atrelando a um político específico. Não se tratava especificamente de Lula e Bolsonaro, se eu não me engano, estava tendo várias apurações, porque era do primeiro turno, então estava tendo... Não, você falou, Nordeste é a região mais pobre, só tem miséria e vota no Lula. Teve 14 anos de Lula e continua na pobreza, miséria e votando no Lula. Não dá para entender esses nordestinos burros votando no Lula. Meu Deus. Você focou só em um, né, no caso, não é nos políticos, né? Meu Deus. E aí, não é também uma coisa meio também direcionada realmente? E aí, nesse país polarizado, né, que estava naquela época, né? É até um pouco chocante eu ter ouvido, porque como eu te falei, eu não voltei para aquele tempo, então eu nem tinha ouvido a transcrição do que eu tinha falado, eu não pedi o Twitter naquela época de forma nenhuma, então até é um pouco chocante saber que eu falei isso, porque definitivamente é uma coisa que parece outra pessoa falando. Então, honestamente, eu só posso te dizer que, cara, eu tô envergonhado disso que eu falei e espero poder provar para as pessoas que eu tô arrependido. Coisa... Aqui tem Pix. Mas, perdão, desculpa, qual foi a sua pergunta? Fiquei até um pouco... Não, era justamente Até isso. que tem, ó. É que você, quando justificou lá atrás, você falou, porque o Nordeste é uma região pobre, aos políticos e tal. Nesse caso, você estava atrelando um candidato a um perfil de votação de uma região e atrelando isso à realidade socioeconômica daquela região. Sim, mas o sentimento era da frustração geral. Assim, obviamente não é o presidente que define todo o ritmo e todo o fluxo do país, né? Tem diversos outros políticos em diversos outros municípios com várias outras funções. Mas de novo, eu nunca traria esse tipo de coisa para minha live ou para um assunto ou para o Twitter como um todo, porque não é meu local, não é um assunto que eu domino, não é um assunto do qual eu quero falar sobre, então é uma coisa que eu evito completamente. Foi um ambiente privado e, infelizmente, eu falei essa coisa horrorosa que eu falei. Então, isso é uma questão interessante, né? Que às vezes as pessoas falam em público, né? Ou tem um pudor maior de falar em público o que realmente pensa. Ali não tinha um filtro, porque você estava na sua intimidade, então muita gente entende, não, isso é o que ele realmente pensa, porque ele falou num contexto de que as pessoas não iriam saber, porque você pode ir no evento no Nordeste, abraçar todas as pessoas, e na sua intimidade você achar ruim estar lá. Claro. Não é um agravante isso de você ter falado na intimidade, tendo a certeza de que aquilo não viria a público, que acabou você sendo pego aí pelo seu ex-namorado. Não é uma coisa agravante você ter falado em privado? Porque dá a impressão de que é isso que você pensa. Dá a impressão, só que eu acho que ao mesmo tempo não, porque, cara, eu faço live e tô sendo pessoa pública há 10 anos e se essa foi a única coisa que eu, entre aspas, fui pego, assim, e desculpa, mas, repito, o que eu falei foi extremamente ignorante, mas não é como se eu estivesse dirigindo um xingamento a alguém especificamente ou a pessoas especificamente. Eu não sei, assim, foi errado, foi grave, mas eu não sou a pessoa que muita gente tentou pintar ali no ocorrido. Eu, de verdade, eu durmo tranquilo à noite sabendo que eu não sou essa pessoa preconceituosa, apesar de eu ter errado e falado uma coisa extremamente ignorante da qual me arrependo e repito. Me arrependo, sei que eu errei e sei que eu posso melhorar como pessoa a partir disso. Antes dessa conversa que foi você falou acompanhando a apuração das eleições, antes dessa conversa na intimidade, você já falou coisas do tipo em conversas suas? Quero dizer com isso, você pensava isso? Não, eu sou nordestino da Bahia e entendo totalmente o sentimento de indignação do pessoal dos outros estados relacionado ao pessoal daqui votar cegamente no Lula e companhia. Devido ao fato do Lula e companhia não resolver os problemas reais nenhum daqui. Criminalidade alta, alto desemprego, sistema médico podre.
quando se viaja pelo Nordeste, vê-se o vazio industrial que é e como é difícil para as pessoas dentro e fora das capitais, principalmente, conseguir algo melhor. Observação, odeio o Bozo, Lula e companhia. Entendi. Vai conversar. Entendi. Meu sogro é baiano também. Isso realmente? E aí, a partir desse episódio que veio a público, você repensou? Não, muito pelo contrário, eu não falava sobre isso. Ali era no contexto de eleição e eu confesso que eu tenho um mau hábito de ficar fazendo piada em momento que eu não deveria estar fazendo piada, tanto que quando aconteceu, logo depois, eu fiz uma live e acabei tratando o assunto com uma falta de seriedade ali, porque eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas não, assim, é que fica parecendo que eu quero me desresponsabilizar quando eu coloco um pouco do contexto da situação, mas é que basicamente o outro rapaz ali estava zoando coisa de Lula e Bolsonaro, eu entrei na zoeira também e acabei falando completamente casual, uma coisa que eu não deveria ter falado. Óbvio que eu não sabia que eu estava sendo gravado, mas não é como se eu andasse pela rua falando, ai, nossa, não sei o que e tal. Não, de forma alguma. Foi especificamente naquele contexto que era sobre as eleições, e aí eu tive essa fala infeliz e, repito, novamente, ignorante. Continuamos. Eu vou usar uma frase do Túlio, não sei se você chegou a ler na época, né, quando teve a repercussão do caso, para te fazer 2 perguntas. Ele escreveu: um dos poucos orgulhos que eu tenho na vida é ser meu destino. Ver e escutar essas coisas de uma pessoa que eu tanto admirava me deixa bastante triste e decepcionado. Queria saber se você chegou a conversar com ele sobre isso, que foi seu companheiro de PEN, inclusive, quando vocês foram campeões brasileiros. E qual é a sensação de ter decepcionado tanta gente, como você falou, você fazia tantos eventos no Nordeste? Na verdade, eu fiquei muito surpreso com o post do Túlio. Eu não li, me falaram que teve o post do Túlio. Eu fiquei muito surpreso porque, puxa, morei 8 anos com o Túlio, então eu fiquei um pouco, pelo amor de Deus, não é colocando a culpa nele por ter falado o que ele falou, não, de forma alguma, mas eu fiquei um pouco desapontado dele não ter vindo falar comigo, de ter feito o post diretamente, assim, eu fiquei um pouco triste, confesso, porque, poxa, ele sempre foi meu melhor amigo durante toda a minha carreira de Pen Game, a gente assistia tudo junto, tava sempre jogando junto, sempre teve a dupla Cami e Túlio, fiquei um pouco triste, mas pelo amor de Deus, não é colocando culpa nele, ele tem direito de falar o que ele quiser e tenho certeza que ele ficou decepcionado, com certeza, junto com todos os outros fãs que ficaram decepcionados. Eu preciso falar, teve depois que foi gravado de eu falando e tudo mais, e o rapaz ficou me ameaçando e tudo mais, eu tive um evento em Recife, que eu já estava sendo ameaçado, então eu já sabia que tinha gravação. E todas as pessoas daquele evento que vinham me abraçar e vinham conversar comigo, eu falava, caramba, tem chance de daqui a um tempo todo mundo que está aqui me abraçando agora tá me odiando por causa daquilo que eu falei. Foi um sentimento muito esquisito, eu nem consigo descrever direito, tipo, de estar ali abraçando uma galera que está te admirando, mas que você sabe que inevitavelmente em algum momento você vai decepcionar, porque você já decepcionou, elas só não sabem ainda que você decepcionou, sabe? Foi uma coisa muito estranha de ter vivido, mas não tem um dia que eu não acorde ou não pense ao longo do meu dia, caramba, eu decepcionei muita gente, porque perder patrocínio, essas coisas, bem, consequência dos meus atos, eu vou continuar fazendo minha live, é uma tristeza, mas a maior de todas é de ter decepcionado a galera que me acompanhou por tanto tempo e que sempre me tratou com muito carinho. E é por isso que, repito de novo, minha DM sempre esteve aberta pra galera que quiser conversar, nem que seja pra ir lá me xingar, tá tudo bem, mas se tá realmente decepcionado e quiser conversar, eu tô lá. Isso. Não quero saber da Copa do Mundo. É isso. Nossa, mas Cami disse não considerar suas falas como xenofobia. Tipo, não tem, é a mesma coisa que ele tá falando. Nossa, podia botar um negócio só, né? Vai, cara. Sempre que eu começo a me sentir pessimista com tudo que está acontecendo no mundo, eu penso na porta da minha geladeira. Entendi. Você acha que algum dia vai conseguir se desvencilhar desse episódio? É o que ele tá querendo, né? É algo que aconteceu, né? Não dá para ignorar, fingir que não existe, colocar debaixo do tapete. Então, eu espero que as pessoas possam me receber de volta, apesar do que aconteceu, que eu repito, foi um erro. Todos nós estamos aptos a errar,
Mas eu espero que eu possa mostrar para a comunidade que eu me arrependi e que eu preciso aprender com isso e me tornar uma pessoa melhor. Porque se eu não puder fazer isso, pelo amor de Deus, me leva para uma praça pública e me executa logo. Se a gente não tem perdão nessa vida, o que a gente pode fazer, né? Então, eu espero que sim, em algum momento as pessoas possam não me definir por isso. Entendi. É que é o que ele já falou, né? Entendemos. O que a gente acha disso? Acontece, né, Cami? Nordestino se doeu sim pelo que ele falou e não foram poucos. Ainda tem aí a parte que nem ao menos acho errado que ele falou. Não tivesse sido pego, não tinha nem pensado sobre o assunto, mesmo que ele não mudou. Não tem como definir uma pessoa pelo que ela fala, as atitudes continuam, né? Nossa, sei. Em que praça vai ser? Meu Deus, mas vocês são cruéis. Chupaia, pessoal, uma dúvida. Não acompanho a comunidade do LOL de perto, mas já viu um boato de preconceito Cami antes do cancelamento? Ou tudo isso com a gravação? Não, na realidade era mais ele se posicionando mais à direita em questões políticas mesmo. Eu acho que a questão podia ser... O problema às vezes não é nem o político. O problema é porque muita gente, os políticos acabam tendo carta branca para fazer muita merda, porque tem muita gente que passa pano. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu lembro que essa foi a minha maior preocupação, assim. A gente falava do Bolsonaro, mas eu tinha muito mais medo dos bolsonaristas do que do Bolsonaro em si. Porque eu pensava assim, ele não vai dar um golpe. Tipo assim, é muito difícil ele conseguir dar um golpe, entendeu? A gente tem toda uma estrutura democrática, vai ser muito difícil. Mas, dependendo do pessoal que vai engolir tudo, que tiver ali apoiando, e aí a questão do Bolsonaro, eu comecei a ver que o pessoal... Tem gente, sim, que é muito, muito cega pelo PT, muito, 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 tipo, de passar pano pra qualquer coisa. Se fosse, sei lá, um deputado do PT fizer uma merda, tem gente que vai passar pano, vai arrumar uma desculpa, porque ele é do PT. A questão do Bolsonaro não era pior, porque o pessoal, eles conseguiam arrumar umas desculpas que eram muito esfarrapadas. Se o pessoal fosse atrás dos políticos que eles elegeram igual vão atrás do Cami, tava bom. Então, era realmente assim, um surto coletivo de mentira. E aí você entrava assim, nos grupos, as pessoas falando cada coisa, cada loucura, e que ia caminhando com uma coisa tão nefasta no sentido de colocar em pauta até mesmo a vida de outras pessoas e uma mistura de fanatismo religioso com fanatismo político. Então, na época, o Bolsonaro me preocupou muito, não pelo Bolsonaro, mas eu já sabia que ele ia ser um péssimo presidente, no sentido de que ele não tinha cacique para ser presidente, ele não tinha o rolo político, ele não tinha trejeitos, ele não conseguia ser uma pessoa democrática no sentido de conseguir desenrolar as coisas com o parlamento, com os senadores. Ele era muito, você é meu amigo, você é meu inimigo. Dava pra ver isso. Eu tive que estar rolando aqui na Bahia. Tem cara andando de fuzil na rua esse mês, Salvador. Meu Deus. E eu tive que ler no tweet gente falando que na verdade a PM da Bahia que não dá também dinheiro pra manchar o PT. É sério. E aí começou um negócio dele querer proteger muito os filhos dele. Nai, abre o Telegram. Os filhos dele querendo muito saber. Que bonitinho os café. O YouTube, se ninguém vazasse conversa privada na internet. E aí o pessoal querendo muito saber a questão dos filhos dele, então ele demitia ministro, porque o ministro fazia alguma coisa e o filho dele postava no Twitter falando que não gostou, e aí ele ia lá e demitia o ministro por causa que o filho não gostou do que sabe assim? Então a economia brasileira era de acordo com a pirraça dos filhos dele.
E isso não teria ganhado tanta, né? Ele não teria tido essa coragem de fazer uma coisa dessa se ele fizesse a primeira e o povo se revoltasse. Ele falou, não vou fazer porque eu não vou ser reeleito. E não foi, mas não foi por pouco, tá? Por isso que no Brasil é isso, o seu lado pode fazer a coisa mais absurda. Pois é, que a galera vai mudar até as leis da física para defender. Eu votei na minha primeira eleição, que eu completei a idade. Eu votei, se eu não me engano, eu votei na minha primeira eleição e eu acho que era Serra e Lula. Eu acho. Ou era o Alckmin e o Lula, acho que era o Serra. Eu acho que era o Serra, se eu não me engano, na minha primeira eleição. E na minha primeira eleição eu votei no Lula. Na minha primeira, eu votei no Lula. E logo depois veio a Dilma, foi no segundo mandato dele. Depois veio a Dilma, eu não votei na Dilma. Por causa que foi acontecendo tanta coisa, aquele negócio da Dilma e que sei lá o quê. Ou eu votei na Dilma. Contra o Serra. Eu acho que na primeira eleição eu votei na Dilma e na segunda eleição dela eu votei no Serra. Não, era o Aécio. Aí eu votei no Aécio. Pô, o Aécio também é uma merda, né? Aí eu votei no Aécio. Na outra eleição eu votei na Marina Silva e depois votei no Haddad. E eu sempre falei que eu nunca mais ia votar no Lula. Depois de todos aqueles negócios, todos aqueles rolos, eu sempre falei que nunca mais ia votar no Lula. A Dilma virou coisas bufo atacado. O Bolsonaro falou e foi louvado. Pois é. E aí depois eu votei na Marina. Não, eu acho que na outra eleição, no primeiro turno, eu votei na Marina, no segundo turno, foi. Aí depois no outro, eu votei na Marina, no segundo turno, eu votei na S, acho que foi isso. Ah, eu sou velha, gente, já votei muito. E eu sempre falei que eu nunca mais ia votar no Lula. Até essa última eleição. Eu falei, gente, eu não vou, o cara saiu da casa, sabe assim, o cara tava preso, falei, não vou votar, né? Antes de passar aqueles negócios do Moro e tal, não. Que ele falou que ia voltar presidente, falei, eu que não voto nele, tá doido? Cara, vê que a gente queima a língua que eu fui lá. E nem fui eu que votei. Foi a primeira vez que eu levei o Antônio, quem votou foi o Antônio. Só falei com ele, foi ele que votou. Foi a primeira vez que eu tive essa confiança, né? Porque depois eu achava que ele ia errar, ia anular meu voto. Sempre votei naquele povo random que tem pouco voto, sério. Mas aí, voltando à questão do Câmara, tipo assim, eu acho que foi uma sacanagem do namorado dele, do ex-namorado. Com certeza já fez isso premeditado, então não dá pra saber, assim, a questão do que realmente... Eu gostei disso, né? Não fala isso em público, como mesário, não posso ouvir isso. Não pode, ó, no meu negócio podia a criança votar pra gente. E aí, eu acho que as pessoas têm direito a, sim, ninguém, né? Acho que a vida de ninguém tem que acabar. Por causa, eu acho, não foi assim uma coisa que ele postou porque, não sei, eu tenho um pouco de, é sério, dá uma merda? Eu votei desde que eu tinha 8 anos, votava para meus dois pais. Meu filho votou para mim, votou para minha irmã ainda. Mas então, o cara que é a lei, o governo tem meu... Respeitar aí, fácil falar, comentou quando nem o rádio eles deram. O ex do Câmara é próprio Bolsonaro, como tomou o pé na bunda, deu esposa nele. Então não dá pra saber. Então, nessa história do Câmara, eu sou tipo assim, eu fico com os dois pés atrás, porque a situação dele, eu acho uma situação muito complicada. Acho que uma pessoa tá do seu lado, imagina, o menino tava lá do lado dele já querendo foder ele, sabe? Assim, não dá pra saber o que passou na cabeça do menino pra... eu não... É uma história, assim, que até hoje não sei, eu não me coloco numa posição confortável nessa situação, porque é uma situação que eu não sei o quão planejada foi. Já querendo foder. Eu não consigo, entendeu? É uma situação muito diferente da gente, porque ele tava falando, todo mundo falando, tem o contexto. Do que ele falou, eu concordo que não
tem um contexto, mas não dá pra saber, tipo, não tem contexto que valide o que ele falou, mas não dá pra saber todo o que estava acontecendo ali, que a outra pessoa, porque foi o que? Trechinhos, né? O menino montou, foram trechinhos pequenininhos e tal, com os print. É muito complicado. Acho que vai conversa privada é imoral demais. E aí não dá pra saber o que aconteceu por trás daquilo. Então eu não me sinto numa situação confortável pra fazer nenhum juízo de valor, porque eu morro de medo de falar uma merda e errar rude com a pessoa, né? E é isso. Aqui, ó, daqui foi antes, quando só tava o projeto, tá? Essa foto no fundo é do projeto. Ela postou assim, é porque reformar um alugado, tá? Lá nos negócios dela. Porque eu sempre sonhei em ter um lugar que fosse pensado pra mim. E eu ainda não tenho dinheiro pra comprar. Resolvi realizar esse sonho durante a pandemia, porque fiquei pensando quanto eu deixo de realizar sonhos por medo, mas amanhã pode simplesmente tudo acabar, saca? Aí fui lá e fiz. Reforma imóvel que nasceu, contra terreno da sua sogra, invisto no jogo do bicho, mas fica com mais investimentos. Aí foi isso, primeiro print. Aí depois tem essa fofoca aqui, não é, isso aqui. Deixa eu pegar minha webcam, me jogar um pouco aqui pro canto, aí. Tem essa aqui, que a mina postou, fofoca. Esse não é o primeiro apartamento que a Dora Figueiredo tenta alugar para fazer uma reforma completa. Ela já fez isso antes. Inclusive foi processada pela proprietária. Segue o fio, vamos seguir o fio. A Dora quis alugar um apartamento e na negociação do aluguel falou que a proprietária que pretendia reformar ele inteiramente. Inteiramente. Inclusive já tinha projeto pronto para casa, fotos do projeto apresentado pela proprietária. A proprietária ficou feliz com o negociado, obviamente, porque valorizaria muito o imóvel. Entendi. É valorizar mesmo. Isso daí é o projeto, ó, que ela fez desse outro apartamento. A proprietária daí tá do processo. A proprietária fez isso, o que foi negociado, e aceitou. Dora pediu que a proprietária esvaziasse o apartamento às pressas para começar a obra. Ai, ai. E aí ela esvaziou, né, o apartamento, às pressas que eu começar a obra. O que ela fez com prontidão, lógico. Né? Tem link? Não, eu não peguei o link, só peguei. Eu tiro o print que vai que a pessoa pagou. 17 dias após a entrega das chaves para Dora, ela desistiu do negócio em virtude de gastos feitos com uma viagem pela Europa. O imóvel foi devolvido, tendo sido pago ao proprietário um aluguel em atraso. Eita! Pois sabe por quê, gente? Era para me ter baixado o TikTok lá do moço do negócio que eu postei. Eu acabei e falei assim, aí, não vai pagar, ele tá peitando demais, né? O moço pagou tudo. Fazer o quê? Às vezes existia devolvido com a parcela do aluguel em atraso e não foram pagas as contas do consumo do período, a multa pela rescisão antecipada do contrato e nem mesmo os gastos para a restauração do jardim que ficou abandonado. É isso. Pode mandar link, mas escreve uma coisinha antes, não manda só o link, entendeu? O projeto para esse outro AP não era da Doma, era da Gaveta Oficina Criativa. Seria a Dora uma viciada em sair alugando apartamento para fazer parcerias de reforma? Fica o questionamento. Fonte, processo público. Aí a Dora respondeu, né? Bom, eu paguei uma multa altíssima porque eu desisti de cometer a mesma burrada que descobri que fiz nesse último. Cara, ela ia fazer isso. Esse processo não tem absolutamente nada a ver com outro apartamento. Se tem uma coisa que eu não ganhei foi dinheiro. Me fudendo pagando aluguel. Isso aí. Botou, como eu falei em vídeo. Deixa eu subir esse negócio aqui um pouquinho.
Como eu falei no vídeo, quando eu briguei, deixa eu dar uma aumentadinha aqui pra gente ver melhor, né? A gente, no caso eu. Como eu falei no vídeo, quando eu indiquei o serviço em questão, ainda não tinha tido problemas. E nem descoberta a falta de comunicação. Tentar usar o fato por eu ter me arrependido de divulgar um serviço como falta de credibilidade é covarde. Eu errei em ter compartilhado demais a minha vida. Bom, tudo bem, mas prefiro compartilhar, ser verdadeira e ser massacrada por isso do que viver uma vida de mentira na internet. Não faço questão que concordem comigo, até porque eu mesmo estou aqui para falar algo que eu vivi e me arrependo, para tentar alertar que nem tudo que está na internet é flores. Não deixarei de ser eu mesma e transparente pelo medo de levar hate. As pessoas acreditam no que quiserem. Eu sei que eu vivi e conheço outros clientes e trabalhadores que passaram igual ou pior. Ela insiste no negócio da moça, hein? Assunto encerrado. Como disse o moço ali, assunto monetizado, né? Deixa eu me acertar aqui de negócio de novo. Pra ir continuando. Tem mais. Acabou. Aí, ó. Imagina ser uma trambiqueira viciada em perder dinheiro pra dono de apartamento. Eu só me fodo com essas coisas. Essa é a outra tour que eu me ferrei e perdi dinheiro. Tá falando do outro apartamento. Tem que agredir seu esposo quando ele passar por você, por favor? Por quê, gente? Mas eu sou trambiqueira porque eu queria realizar o sonho de ter um apartamento bonito sem ter o dinheiro pra comprar. Eita, moça. É isso. E aí ela lançou o último vídeo de hoje, porque não foi tão trabalhado, porque a ideia dela ali, claramente, deixa eu falar um negócio pra vocês, a ideia dela ali, claramente era monetizar essa treta. Desculpa, a gente tem que falar a verdade. Você foi lançar, você tá lançando pingadinho esse estranho, ó, já tem um tempo, entendeu? É uma trambiqueira reversa, ela chama pro negócio, ela perde dinheiro e você ganha. E aí, peraí, rapidinho. Meu filho, vem cá, rapidão. Sim, mami. Você tá gritando demais ali, meu irmão. Tá bom. Você quer que eu feche a porta? Com mais quietinho. Fecha a porta, vai lá pra copa, vai lá pro outro quarto. Tá gritando que tá. Dora Paixão dos Donos Imóveis pro aluguel. Até perdi o que eu tava falando, gente. Peraí. O que é que eu tava falando? Esqueci. Peraí. Paixão dos... ela tava monetizando o negócio. Então ela tava lançando o quê? Tique no TikTok. Pra ir, parte 1, aguarde pra parte 2. Daqui a 3 dias sai a parte 3. E aí ela lança um outro vídeo que não tem nada a ver pra monetizar isso também. Eu quero monetizar pra pagar o prejuízo que teve. Então conseguir a compaixão de algumas marcas pra ajudarem ela com a nova casa. E aí, olha só. Não deu, quando o negócio foi sendo fomentado, e aí teve todo mundo, o pessoal começou a pegar coisa antiga, falar, esse último vídeo aqui que você falou que botaram uma jacuzzi, não foi bem uma jacuzzi, foi um negócio que você botou, tá aqui no vídeo que ela foi lá, e ela viu, e ela até falou que não pode, entendeu? Pra criança da Dória descobrir que a atriz que fez a Emília também alugou uma casa e construiu uma igreja sem ela não saber, foi... Toda essa questão, tem lá um negócio, né, da proprietária, aí ela lançou hoje um vídeo assim, tá em, sei lá, muito mal feito, um vídeo assim, que eu faço coisa melhor, entendeu? Dá pra ver assim que ela lançou muito de qualquer jeito aquele vídeo, muito apressada pra poder pôr um fim no que ela mesma criou. É fato, é fato. E a gente vai ver ele agora, esse vídeo. Porque eu deixei ele aqui por razões que eu não sabia se ela ia deletar. Então eu já deixei ele aqui certinho, porque se ela deletasse, ainda tá aqui, entendeu? Porque ele foi feito muito nas coxas, muito só pra sair da situação, tá ligado? Tá ligado? Eu tô jovem hoje. Mandei um tá ligado. E é isso. Vamos aqui acertar. Ela fez a estreia hoje. Deixa eu botar aqui no ponto. Ai, meu Deus do céu.
A gente vai ver agora. Deixa eu dar uma acertada, lançou assim, meio que de qualquer jeito mesmo. E aí, a gente vai ver o que a moça tem pra falar. Boa tarde. Parte vai... 14, 13. Bora finalizar essa tour do apartamento alugado, reformado da Dora Figueiredo? A quarta parte vai ser gravada aqui mesmo, porque eu entreguei o apartamento pra dona. Eu tô muito feliz, porque isso é um alívio gigante pra mim, porque eu finalmente vou poder realmente finalizar essa tour dentro do meu coração. Então bora lá. Eu vi que dos primeiros vídeos ficaram várias dúvidas de vocês, então eu resolvi fazer a quarta parte, finalizando a história e respondendo as perguntas que vocês fizeram. Por que eu não falei sobre isso antes? Porque eu ainda estava em negociação com a proprietária para ver se eu ia conseguir comprar o apartamento, para quem sabe no futuro poder reaver o investimento que eu fiz nesse apartamento, locando ele para fotos e vídeos, porque eu acho que é para isso que ele serviria. E também pelo fato de que eu ainda estava muito mal com as coisas que aconteceram na época e mal comigo mesma por estar me sentindo culpada de ter cometido uma burrada gigantesca, mas serviu de aprendizado e é por isso que eu vim falar pra vocês. Eu não vim falar pra vocês porque eu quero falar sobre uma experiência minha em específico. Eu quero falar sobre como a internet vende algo que não é real e como algumas vezes a gente participa mesmo. Então, pelo que ela falou aqui, que eu acabei de entender, se ela alugou apartamento para depois comprar e alugar para as pessoas, parece que ela sublocou o negócio para foto e tal. Coisa que eu admiro é a habilidade de locução. Estaria gaguejado e falado 1000 palavras erradas. Mesmo sem querer participar. Eu vi gente falando assim, por que você só falou agora, depois de tudo isso, você falou muito bem desse projeto antes e agora você tá falando mal. Eu falei muito bem quando eu ainda não tinha a dimensão dos problemas pós-obras e eu falei que gostava enquanto eu ainda não tinha tido os problemas reais. E também porque a minha saúde mental nos últimos anos não foi das melhores, então eu não estava com forças para bancar falar a verdade na internet. Porque falar o que você passou na internet significa que vão ter várias pessoas refutando você, falando que o que você viveu é uma mentira. Eu já passei por isso e era por isso que eu não queria falar ainda na internet, porque eu não tinha... Ficar com medo dos outros te refutar quando você fala um negócio, se não tem problema, igual aconteceu lá, sabe qual é o problema? Sinceramente, da Dora? A Dora, ela acaba falando algumas coisas que são facilmente descobríveis que não exatamente que é mentira, tá? Mas são coisas que ela fala que tem umas atrapalhadas dela, entendeu? Então, e aí o pessoal vai lá, vai saber. Se você, por exemplo, se você grava um vídeo, as pessoas vão atrás desse vídeo. É uma verdade distorcida. Pois é. Principalmente assim, que é a minha opinião sobre sobre todas essas coisas. A Dora, ela tem um problema, todos os cancelamentos dela, porque tem uma coisa diferente. A gente brinca desse negócio de cancelamento. Uma coisa é você ser cancelado na internet. Uma outra coisa que as pessoas confundem mesmo é você ser criticado por alguma coisa que você fez. Gente, você vai ser criticado por você sempre vai ser criticado na sua vida quando você comete uma burrada, entendeu? Ela passa por várias coisas que ela mesma posta, que ela mesma fala, que ela mesma expõe de coisas pessoais dela. Isso acontece, né? Aconteceu com ela quando ela falou um negócio do Rio Grande do Sul, entendeu? Porque a Dora parece viver numa coisa muito infantilizada.
Então, quando uma coisa tá... O que aconteceu lá do Rio Grande do Sul? E era moda zoar gaúcho, entendeu? E ela foi lá... Eu não lembro exatamente o que ela falou, tá? Que... Aí ela foi lá zoar e ela fez uma zoação bem ofensiva, entendeu? Aconteceu com ela quando ela comeu o lanche. Pois é. E aí... E ela ficou insistindo naquele negócio, porque muita gente falou, opa, a gente tá brincando aqui, mas não é... Cair no nível da xenofobia já é um pouco ruim, entendeu? E ela continua em si, mas todo mundo brinca assim. Eu também posso brincar assim, então eu acho que a questão do like... Obrigada, meu filho. A questão do like, a questão dela conseguir engajamento, pra ela é de uma forma muito tóxica. Então, o fato de fazer 4 vídeos desse jeito, ela poder ter feito 2, um pra expor o fato e outro pra explicar e tirar as dúvidas. Pois é. E ela lida com esse tipo de coisa de uma forma, eu acho, muito infantil. Infelizmente, o crime da Dora foi amar demais, coitada. É muito válido reformar lugares onde você vive de aluguel, mas precisa colocar em contrato com o proprietário para que diminua algum custo do aluguel. Pelo que eu entendi, ela só se contentou pelo ok verbal, acusando aquela coitada. Entendi. E aí a questão... a Dora, ela peca muito no sentido dela querer mostrar algo para os outros. Então, são viagens internacionais, são coisas caras, ter um apartamento de revista, igual ela falou nos outros vídeos, para mostrar, sabe assim, olha o que eu tenho, olha o que eu faço. Eu acho uma coisa muito vazia. Ela se coloca as mãos pelas pernas, sim. É uma validação, exatamente. Ela precisa muito ser validada. Então, por causa dessa coisa infantil, essa necessidade muito grande de ser validação, tudo que ela posta, que é um pouquinho polêmico, as pessoas já têm essa... Vamos ver se é isso mesmo? Porque já aconteceu várias vezes de não ser isso. Ela comeu a cesta de café da manhã da vizinha, não considero nada que ela fala. Pois aí ela parece ser uma pessoa igual ela fez aqui com a moça do processo, que ela falou que não tem nada a ver. Mas, gente, você alocar um lugar, falar que vai reformar, pedir a pessoa para esvaziar a casa, que a moça parece ali que já até ganhou o processo, ela já pagou o que devia, né? E depois ela fala, não quero mais, desistir. Sabe, assim, parece uma visão infantil e muito egocêntrica. Muito focada, ela sempre é muito focada no eu. Tanto que essa história da vizinha é muito isso, né? Entendeu? Olha que legal, ganhar uma cesta, olha que engraçado, realmente, né? Chegar uma cesta de café da manhã e depois você já tá comendo, você descobrir que não é pra você, realmente é uma situação inusitada e tal, você postar. Mas você vê que ela é tão focada no eu, né? Esse negócio egóico dela, que ela... você só vê fofoquinha BR ou gringa também. É que os gringos eu conheço pouco. Ela deve chegar nos lugares e ficar tipo, eu sou a Dora do Twitter, conhece? Pois é. E aí, que ela não viu maldade. Ela realmente falou, eu li aqui, leu, tirou barato do que aconteceu. Ela realmente, assim, ela tem a dificuldade de enxergar os outros. É muito, muito, muito. Voz igual a ela, quando o Receita Federal cobrar a declaração, vou mandar não quero mais fazer. Desistir. Ela parece uma criança que não sofreu consequências pelos seus atos, conforme foi crescendo. E aí isso levou ela a não amadurecer como pessoa. Pois é. Eu acho que tem alguma coisa aí, entendeu? Vamos lá. Psicológico pra ver o que as pessoas iam falar e estão falando. Porque antes eu falava que eu tinha amado tudo e que recomendava, e agora eu estou falando o contrário. Porque antes eu realmente amava tudo e recomendava. Ainda não tinha entendido o que tinha acontecido, não entendia os atrasos, os motivos, achava que era tudo por causa do Covid, eu achava que o problema não era a falta de comunicação, e sim os atrasos normais. Eu também não tinha visto todos os defeitos e problemas na obra, porque eu ainda não tinha, assim,
realmente vivido um tempo na casa o suficiente para saber. E eu nunca falei que o projeto é feio ou que eu não gostei dele no final. O apartamento era lindo, né? Porque ele não existe mais. Só que ele não era funcional. No dia a dia foram acontecendo coisas que eu vi que a gente deveria ter pensado antes. E isso em toda a Cara, obra. isso daqui é normal, tá? Você vai fazer um projeto na casa, você só vai descobrir realmente do que você necessita naquela casa morando. Isso daí é normal. Para isso que você, né? Eu acho que, de acordo com os outros vídeos aí que eu vi dela, entendeu? Que ela fala, ah, eu não cabia no apartamento, as coisas que eu recebia, nananã. O problema não está, não tem, arquiteto, apesar de já ter várias reclamações sim sobre a doma, várias coisas, arquiteto, ele vai arquitetar, mas ele não vai fazer milagre. Não tem como você querer que uma estrutura que só caberia em uma casa grande caiba em 35 metros quadrados. Não tem como um arquiteto dar jeito nisso, entendeu? Se você só tem condições financeiras de locar um apartamento de 35 metros quadrados, mas você precisa de mais, parei de acompanhar ela quando assisti um vídeo onde ela foi de body positive pra ficar zoando o corpo dos outros com uma amiga, meu Deus, nunca não vi. O que você tem que fazer? Mas, ó, aqui eu só consigo alocar de 35 metros quadrados. Eu preciso de uma casa, sei lá, de 120 metros quadrados, no mínimo. Você vai fazer o quê? Você vai pra trás, você vai falar, deixa eu ver aqui uma localidade. Porque aluguel também é assim, né? É uma localidade onde eu consiga uma casa maior, mais barata, mas que não fique tão perto do centro. Oi? Mamãe, pode tomar o café aqui? Pode, por favor. Onde eu não consiga ficar tão perto do centro, onde eu não fique num lugar tão legal, mas com uma casa maior. Eu, como arquiteto, faço 1000 aprovações para ver se fica funcional. 1000 trocas para ver se dá certo, que dá para entender que ela aceitou a primeira coisa que a Dora apresentou porque achou bonita e nem pensou se seria funcional. Pois é, e às vezes o cliente também insiste em alguma ideia, pode acontecer, entendeu? O cliente insiste em alguma ideia, o arquiteto fala, tá, você que quer, assim, né? Fazer o quê? É isso, tive aquele projeto que o micro-ondas era no chão. Mas porque assim, eu não posso falar nada porque eu não sei se foi o cliente que quis assim. Então, eu não vi o vídeo, de fato, só vi as fotos desse do micro-ondas no chão. Porém, algumas coisas a mais. Mas antes eu vou explicar por que eu reformei um apartamento alugado. Em primeiro lugar, porque eu era ingênua, não sabia de nada na minha vida. Segundo lugar, porque eu achei que eu ia conseguir comprar esse apartamento no futuro. E por isso mesmo, eu já fiz um acordo ali por e-mail de que quando eu fosse comprar, aquela valorização que eu coloquei na reforma não iria contar no valor final do apartamento. Mas isso não foi para contrato. Fui ingênua. E eu não tô acusando... Mas olha só, às vezes não precisa ir para contrato. Se é um acordo, desde que não seja verbal, ou seja, você não tem prova. Pode ser um acordo de WhatsApp, gente. Pode ser prova, tá? Fico pensando por que ela não ajuizou isso daí. Será que ela não ajuizou? Por que ela não ajuizou? Um acordo verbal é um contrato. Sim, é um trato, né? Não precisa estar ali no cartório. Se está registrado, dá para levar para a justiça. Pois é. Quem vai... Agora, se o problema ali, que já se passaram 2 anos, não foi? Tem que ter um acordo. Um trato é um acordo, né? Será que depois de 2, ela achou que ela ia ficar alocando tela, sei lá, ganhar na Mega Sena e poder comprar? Né? Ela poderia só ter contratado um advogado antes de investir uma fortuna para quem trabalha com publicidade e fez 1000 contratos. Deve ter um já. Pois é. Ela podia ter processado. Umas coisas, entendeu? São umas coisas que não se encaixa. Se houve valorização por cada obra, do imóvel fica caro também. Então, pode ter tido valorização do local.
pode ter acontecido uma grande valorização. Eu não falei que aqui a nossa casa que a gente comprou, hoje em dia, ela valorizou muito desde a época que a gente comprou muito. Não por causa da obra. Todas as casas, todos os terrenos aqui valorizaram. Dobraram de preço praticamente. Do jeito que ela põe todos os problemas dela na internet, os contratos das publis dela devem ser de fotos de boca também. Pode ser. Ninguém de absolutamente nada. Eu só tô falando que nessa parte da venda, eu fui ingênua. Esse tipo de coisa se coloca em contrato e não se fala em e-mail. Hoje em dia, eu que tenho uma assessoria jurídica, hoje eu sei. Antes eu não sabia. Não parece, hein, Dora? Tempo atrás, ainda existia a possibilidade de eu comprar. Só que eu não consegui, porque quando eu fui perguntar o valor, ele tinha crescido em 114%. E aí eu não tinha dinheiro nem para dar entrada neste apartamento, porque tinha crescido muito o valor. E assim, eu não tô atacando ninguém, falando que sei lá quem é responsável, sei lá quem é responsável. Eu estou falando isso como um alerta. Pra você Gato, não mas olha só. Você não quer que a proprietária congele o preço do apartamento por anos e anos e anos, porque você tem intenção de compra. Se ela quiser vender agora, porque eu acho que agora 2 anos já deu a época do contrato, né? No papo de duplicar é um pouquinho, né? Pois é. E aí... e aí... Não tem como a pessoa congelar o preço do apartamento, de nada, porque você tem intenção de compra. Se ela quiser vender, você tem a prioridade, mas se você não tem dinheiro nem para dar entrada, eu fico pensando assim, fez tanta coisa, viajou, a Dora viajou, fez um tanto de trem, reformou, porque eu vi, eu posso estar falando merda aqui, mas eu vi em algum lugar que eu esqueci de tirar o print, eu até pensei assim, vou tirar o print e daqui a pouco eu acabei batendo na tela tirando, que ela falou que foi papo de 300 mil. Se ela tivesse pegado esses 300 mil idade de entrada, ia valer muito mais. Eu não sei quanto que é esse apartamento, mas é tudo questão, gente, de noção. Por isso que eu tô falando, falta de noção. Cara, por que você não vai, eu não sei onde que é esse apartamento, mas por esse valor, 300 mil, reformar, cara, vai mais pro interior, sai da grande cidade, pra você ter uma coisa sua, sabe? Você não precisa estar tá no centro das coisas, tá no melhor lugar. A gente vê tudo que ela posta e só pensa que eles devem ser muito incompetentes. Porra! Falta ela contratar os pais da Larissa Manoela. Fazer a mesma burrada que eu. Você quer reformar um apartamento alugado? Tenha tudo escrito no contrato, contrate a advogada e não faça nada sem saber que o que você fizer vai ficar lá de graça, caso você não estabeleça tudo em contrato. Por isso que saindo agora... Mas se o proprietário não quiser? Né? Por exemplo, do mesmo jeito que ela foi burra, aí, que ela tá falando, devo concordar com a proprietária do outro apartamento que ela alugou e ela deu pra trás depois, falou que não. Também foi burra com ela, né? Se a pessoa não quer, se a pessoa fala, não vou tirar do aluguel, meu sustento, eu tenho essa casa aqui, o meu sustento é o aluguel dessa casa, e aí? Eu não posso tirar esse valor. Realmente, hoje em dia, tá um dos melhores momentos em anos para comprar uma casa. Palavra de corretor de imóvel para vocês, chat. Imóvel até 350k. Entra no novo programa da Minha Casa, é verdade, na Minha Casa Minha Vida. Você consegue juros maravilhosos e até dependendo do seu salário, depende, você consegue um subsídio surreal. Se alguém aqui tem plano para comprar e não tem visto a fundo recentemente, procure um corretor de sua confiança para simular um financiamento. Isso aí. Vai começar um anúnciozinho agora. Ela sempre veio de aluguel e só descobriu essas coisas agora. Agora, eu tive que desfazer boas partes das benfeitorias e tava falando sobre algumas coisas vender, outras coisas utilizar no meu próximo apartamento, que eu ainda não achei. E eu vi gente falando que o valor do aluguel aumentou. E não foi o valor do aluguel que aumentou, foi o valor do imóvel que aumentou.
muito a ponto de eu não ter dinheiro para comprar. Agora eu vou falar sobre a parte da arquitetura de interiores do apartamento e não sobre a reforma em um apartamento alugado. No começo, eu achei que o projeto inteiro seria feito no formato de permuta. Ou seja, a gente divulga e recebe o projeto completo. O projeto seria uma publicidade para uma marca de imóveis. E eu falei, bora fazer isso, eu preciso disso. Depois, o que Meu amor, quem não precisa disso, chegar uma pessoa que eu vou te dar tudo que você quer de graça. Até rico quer coisa de graça. Foi que, do nada, esse projeto caiu e eu fui avisada de que o prazo não seria mais 3 meses, e sim 6 meses, porque a gente teria que fazer uma obra pela gente. Eu vou sair daqui umas 4h40, eu dou uma pausa aqui 4h30, vou lá 4h40. E aí, nada, não foi me oferecido um valor médio que eu ia gastar no total. Dora, então você vai gastar X no total, pra cima, pra baixo. Não teve uma planilha ali de, olha, é isso aqui, eu acho que você vai gastar isso. Nome disso é orçamento, gente. Pelo amor de Deus, gente, faça tudo com orçamento, hein? Porque aí no final a pessoa te cobra quanto? O negócio lá do eletricista que eu contei pra vocês, que aconteceu aqui em casa, que o cara achou que eu era burra, entendeu? Porque que aconteceu aqui em casa? O cara fez uma reforma, ficou uma merda, entendeu? Ficou uma merda a reforma elétrica que o cara fez, mas eu tinha orçamento tanto de material elétrico que eu fiz, eu tinha orçamento de lâmpada e eu tinha os orçamentos da mão de obra dele. Então, por isso que quando começou a acontecer as merdas, eu já fiquei ligada. E aí ele queria depois de um orçamento que... Ele cresceu o orçamento em 400% no final da obra, falando que ele não achou justo o trabalho dele valer só aquilo. Eu falei, pau no seu cu. Porque o orçamento tem que chegar de tipo R$2 um orçamento no exterior. Porque não existe isso não, meu amor. Você me dá um orçamento e depois você fala... O negócio é tipo assim, né? Eu não pedi pra você fazer nada mais do planejado, tipo, você não pediu pra... Vamos fazer o seguinte, aqui, agora eu quero que você reforme tal parte aqui elétrica que não está nos nossos planos e quero que isso caiba... Não existiu isso. O orçamento que o cara me deu foi um orçamento de tudo que era pra ele fazer, o de que fato ele não fez tudo ainda, tá? O cara do meu irmão fez praticamente, o cara só... Deixou ele na casa mais cara, que tava no apartamento, era o presidente da OAB. Ixi, meu irmão também era advogado. Aí pra não entrar em tretar, o locatário só deixou em outro imóvel melhor que mesmo. Saiu ganhando. Sempre Gente, tudo que é mão de obra, esses negócios, tudo você tem que pedir orçamento. Aí você não pergunta o orçamento, como que você vai fechar uma obra? Como você vai fechar alguma coisa sem saber o orçamento? Você não sabe quanto você vai gastar no final? Isso não teve. O que aconteceu foi que, como de um projeto de 3 meses foi para 1 ano, muitas coisinhas foram adicionadas e no final eu paguei metade do valor total da obra com o meu dinheiro e metade em formato de permuta. Então sim, eu gastei uma parte de um dinheiro que eu não tinha a menor ideia do quanto ia ser e do quanto isso ia afetar a minha saúde financeira depois. Eu parei de morar naquele apartamento já tem um tempo, porque eu não cabia naquele lugar. Teve até gente dando a entender que a dona do apartamento colorido tinha me processado, o que não é verdade. Partiu falar da jacuzzi, piscina inflável, sei lá, esse produto aqui, ó, vou botar na tela pra vocês. Eu falei pra eles que eu ia comprar esse produto. E aí falei, e aí, o que eu faço? Como é que a gente faz? O que a gente... Oi! Eu só queria colocar esse papelzinho aqui e dizer que eu te amo. E tem sub? Não tem sub. E o Fernando desligou, então não tô mais em ligação. Tá bom. Um beijinho. A gente precisa fazer. Beijo, eu avisei pra eles no grupo de WhatsApp, todo mundo viu, e a única coisa que me foi falado era que tinha que mudar uma tomada. E eu comprei a tomada que precisava. Foi a única coisa que me falaram sobre a jacuzzi em toda a existência dessa conversa. Não houve conversa fora do WhatsApp, não houve conversa falada, porque fazia tempo que a gente já não se encontrava pessoalmente.
Então, o que aconteceu foi, eu comprei a jacuzzi. As pessoas falaram, mas como que ela entrou com uma jacuzzi sem o prédio saber? Era uma caixa, gente. Eu entrei com uma caixa no elevador e subi, que era inflável. Aí eu inflei, eu coloquei, e aí eu recebi aquela notificação, né? Não vou botar aqui a notificação, mas eu recebi a notificação. E aí, que eu pensei? Poxa, isso deveria ter sido me avisado antes, e não foi. E aí eu fui reclamar no grupo. Ainda sobre a jacuzzi. Na primeira vez que eu esvaziei ela, o que aconteceu foi que a minha cobertura alagou. E aí eu descobri um entupimento. E esse entupimento foi-me dito pelo escritório que era responsabilidade do prédio. E aí eu pedi para alguém lá e ver, né, como é que era, o que a gente poderia fazer. E na verdade, isso tinha acontecido por causa de uma pintura que entrou no encanamento, né, durante a obra e entupiu. E eu conversei com algumas pessoas que trabalharam na obra. E essas pessoas que trabalharam na obra me falaram que havia uma falta de comunicação imensa, que o projeto demorava um tempão para chegar, sendo que o projeto já estava pronto, que não havia resposta, que havia essa tentativa de colocar no colo do outro o problema. Então, tá entupido o cano, o problema é do prédio. Mas aí o problema do prestador de serviço que pintou a sua casa, ele não protegeu os canos, não, gente? Não, daí realmente que ela tá alegando aqui, realmente é um problema, né? Essa falta de comunicação e tal. Geralmente o arquiteto, ele tá na obra, ele tá lá, ele tá vistoriando a obra para saber, por exemplo, as medidas das coisas estão corretas, se os, né? Eu não sei, porque assim, como eu, né, já contratei, geralmente existem pacotes, tá? Não sei qual que foi o acordado. Geralmente quem é arquiteto aí ou trabalha esse negócio de obra, com obra, essas coisas, vai saber falar aí também. Geralmente os arquitetos fazem pacotes. Geralmente um pacote, né, o maior pacote, a pessoa está sempre na obra sendo vistoriando. Tem pacote que é só o projeto. O projeto, ele pode te indicar os prestadores de serviço, entendeu? Ele pode te indicar, mas ele não tá ali. É um pacote. Uma vez meu prédio alagou tudo porque a pessoa de cima fez a reforma e jogaram o gesso. Aí entupiu tudo no meu andar. Nossa. Você tá entendendo? Então, não dá pra saber qual foi o acordado entre ela e a Dora. Porque pode ter sido, a menina fez só os projetos. Não dá pra saber, ainda mais porque ela queria fazer tudo de permuta. Vai saber se a pintura, quem pintou foi permuta. Desde meu pra... Ai, meu... fica complicado, né? Porque aí se ela chegar aqui e falar que o acordado não foi esse, o acordado do pacote foi a vistoria da obra, aí é outros 500, né? Eu vou falar com o prédio, fala que o problema é dela. Isso acontece, né? Dela, da proprietária. Aí a proprietária fala que não é dela. Aí vai lá uma pessoa que vai e fala que é, na verdade, um problema da obra. E aí eu consegui resolver, mas se eu não conseguisse resolver, eu ia tomar uma multa altíssima, porque ia dar um problema no encanamento do prédio. Então, o que eu estou falando aqui é que houve irresponsabilidades na hora da comunicação. E isso aconteceu. E foi quando eu resolvi pela primeira vez falar que eu estava insatisfeita com algumas coisas que já estavam acontecendo no projeto, que eu recebi uma resposta que eu senti que estava me desrespeitando, tá? E eu fiquei muito mal com isso, porque eu estava apenas ali no grupo tentando resolver um problema que tinha acontecido pós a obra ser entregue. E aí eu falei essas coisas aqui no grupo, ó. Eita, vamos pausar, peraí, moça, peraí, você falou aí eu falei essas coisas aqui no grupo. Tô decepcionada no geral com tudo. Esse aviso tinha que ter sido feito por vocês, assim como muitos outros. Eu não sou arquiteta. Não sei as medições das camas. Se precisa permissão para colocar a banheira na cobertura. E o entupimento lá no tanque, foi causado por quem pintou lá em cima e vocês chegaram a falar para eu pedir para a proprietária resolver. Eu tô exausta de tudo isso. E ainda tem ripa solta. Não tenho mais nenhuma vontade de falar nada sobre apartamento. Estou decepcionada com o serviço no nível que eu simplesmente não tenho mais o que...
Que esse negócio aí? Não tenho mais só alguma coisa pra falar sobre nada. Ela já tava decepcionada, não queria apostar. Poderia fazer um speed run de que vimos, o que foi defendido hoje. Tô indo pra confa da empresa. Precisa das fofocas pra me integrar. Speed 1, a gente falou do Kami, a gente falou mais o que? Da Fazenda, que vai ter a Fazenda agora, a Fazenda vai iniciar agora. A gente falou do cara, do moço lá dos 90 dias pra casar, que ele foi lá pra Amazônia, que ele casou e tal. Eu fiquei sabendo lá que ele faz umas coisas erradas, umas coisas certas, não sei, depende do ponto de vista de cada um. Que ele tava perdido, mas ele não tava perdido. E agora a gente tá falando da Dora. Agora a gente tá falando da Dora e tá vendo os negócios da Dora. Foi isso. Não é arquiteta, mas se tá morando no apartamento tem que saber das regras do condomínio, moça. Grupo, ó. Só depois que eu trouxe esse assunto pro grupo que aí foi me falado que até no vídeo que ela postou na internet ela tinha falado sobre isso, mas pra mim não. O que eu senti é que eu tinha que acompanhar a minha obra pelos vídeos da internet, ao invés de acompanhar o grupo, as ligações, as reuniões, porque nenhuma delas era clara e falada de um jeito que eu conseguia entender. Eu não sou arquiteta. Eu não sabia que para você encher uma banheira de plástico no seu apartamento, precisava de autorização do prédio, de um cálculo de engenharia. Eu não sabia. Simples assim. Hoje eu sei, mas eu não sabia. Não tinha como eu saber disso sem ninguém do projeto ter me avisado. O meu maior problema com tudo isso foi que depois que tava tudo entregue, que tinha todos os posts, que tava todo mundo falando que o apartamento era lindo, que tinha saído em revista, aí eu não tive mais assistência. E tudo bem, eu fiz uma permuta, então pode falar que eu não paguei por essa assistência. Mas então que me falasse, Dora, para essa assistência eu cobro tanto, me paga, eu pagaria. Porque eu fiquei completamente abandonada de um jeito que eu não sabia como resolver os problemas do meu apartamento que tinham sido causados durante a obra. Má instalação elétrica, má instalação dos projetos, assim, incríveis que a marcenaria fez, porque o projeto da marcenaria, né, é impecável, eles fizeram perfeitamente. Só que foi mal instalado em lugares que não poderia ter sido instalado. Eu perdi madeiras inteiras apodrecidas por causa disso. Então, no final das contas, a minha decepção total foi no pós. Porque aí eu consegui entender algumas coisas que eu não tinha capacidade para entender antes. E eu não ia falar absolutamente nada aqui, porque eu sei como a internet é. E porque eu sabia que eu não ia ter forças para aguentar o rajadão que é expor alguma coisa na internet. As pessoas gostam de gente na internet que é falsa, que fala que a vida tá perfeita. Ai, que mentira. Que mentira. Eu vivo reclamando da minha vida, eu vivo fazendo um montão de coisa assim. Isso daí não é o problema da Dora, tá? Tem um monte de gente que reclama da vida, que fala a vida como que ela é. Entendeu? Não baixei não, tá no YouTube. Entendeu? Isso daí não é tão verdade assim, não. O problema da Dora é aquele negócio que eu falei. O problema é que ela vai expor a vida como ela é. Olha aí, 120. Eu não vejo o número, eu não vejo quantas pessoas tem na live, pra eu não ficar focada no número. Pra ficar focada em vocês aqui. Então eu não fico vendo. Mas assim. O problema é esse, entendeu? Que ela acaba dando algum... é muito complicado. É muito complicado o negócio da Dora, entendeu? Porque ela não expõe a vida dela só. Ela expõe algumas coisas que ela é criticada e ela tema que aquilo não é uma crítica. Ela fala, eu tô sendo cancelada de novo. É sempre a mesma coisa. Entendeu? Sempre, 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 sempre. É complicadíssimo. Nunca reclama de nada, que não se posiciona de absolutamente nada, porque aí sim tá vendendo a vida que as pessoas gostam. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa verdadeira que, a partir do momento que eu sinto que eu posso falar sobre alguma coisa que eu vivenciei e que eu acho que pode ajudar outras pessoas, eu falo.
Ao contrário de muitas pessoas que não falam, porque aí elas não vão perder publicidade, aí elas vão continuar fazendo divulgação de produtos que não funcionam, porque elas não vão se responsabilizar quando elas indicarem algo que elas não gostaram no final. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou me responsabilizando por algo que eu divulguei e eu, no final de tudo, com o tempo, entendi que eu não gostei. Porque eu me sentiria extremamente culpada se alguém fizesse um projeto e depois falasse, eu fiz porque eu vi o apartamento da Dora e ele estava perfeito. E ele não estava. Ele estava perfeito pra foto. Pra vida, não. E é óbvio que esse assunto mexe comigo. Porque casa é uma coisa muito pessoal, é algo que mexe muito com a gente. E eu fiquei um tempão sem me sentir em casa, sem sentir que eu tinha um lugar pra mim. Eu morei em outro apartamento, né, alugado de 14 metros quadrados com a minha cachorrinha. E foi um momento bem traumático da minha vida, assim, durante a pandemia. E a obra aconteceu durante a pandemia. Eu vi algumas pessoas falando que era irresponsável, mas só aconteceu quando poderia acontecer do jeito certo que aconteceu. Isso eu não tenho nada pra falar da execução, a não ser algo que eu não tenha visto de um jeito ou de outro. Foi um serviço que eu não gostei, que eu não recomendo. Isso não é ataque a ninguém, não tô falando que tal pessoa é ruim, ou que nunca fez um projeto bom na vida, ou uma briga pessoal. Eu só estou falando porque eu estou sentindo que eu sou responsável pelo que eu recomendei. E agora, no fim de tudo isso, eu entendo que eu não recomendaria de novo. Vocês entenderam? Eu sou uma pessoa que eu tento ser extremamente verdadeira nas redes sociais. Eu tento. Não é fácil, porque muitas vezes você não tem força pra falar sobre o que você quer falar naquele momento, porque você tá no meio de um contrato, porque você tá ainda dentro de uma amarração de um projeto que você não tá se sentindo bem, mas você não sabe se você pode falar, você se sente ingrata. A gente tem um privilégio gigantesco. Não dá pra falar que não, né? Blogueira, influenciador, tem um privilégio enorme nas mãos, né? E acho que a gente tem que usar isso de forma sábia. E eu, enquanto eu não tinha toda essa história, né, a limpo, e tenho entendido isso dentro de mim, porque eu também respeito o tempo do meu processo emocional, tá? Eu não falei. Estou falando agora, porque agora... Tá no ad? Isso. Bora. Acabou? Acabou. Não recomendo o projeto arquitetônico que eu vivi, que saiu em revista, nossa promessa, que eu amei a beleza dele, sim, por muito tempo. Hoje em dia, não faria de novo. Não faria, não só porque era um apartamento alugado, não só porque eu não tenho o projeto, né, em minhas mãos, né, para poder faturar com isso, ou morar, ou deixar uma pessoa que eu amo morando ali dentro, mas também pelo processo traumático que foi o pós-obra e tudo isso de me sentir desrespeitada quando, na verdade, eu só estava apontando o fato de que eu não estava gostando do acompanhamento final da obra. No fim de tudo, o intuito de todos esses vídeos foi encerrar um assunto do qual as pessoas me lembram pela reforma do apartamento. Porque eu me senti na responsabilidade de vir falar o que eu estava sentindo há muito tempo, mas não tinha coragem de falar, porque as pessoas não entendem. Quando a gente fala algo na internet, tem dois lados. Tem um lado em que a gente se conecta, e que você também pode estar passando por isso, e aí pode rolar um engajamento e likes. Tem outro lado, que é as pessoas vão usar um problema que você está vivendo contra você. E isso já aconteceu comigo muitas vezes. E por causa disso, eu deixei de falar muita coisa na internet. E por causa disso, muitas vezes a gente não fala tudo que está acontecendo na nossa vida. Não só por causa de marcas e porque esse é o nosso trabalho, mas também pelo medo do julgamento na internet. Então é isso, eu fui burra, fui inocente, achei que eu ia ter um apartamento e não foi como eu achei que seria. E é por isso que eu tô aqui falando isso, porque eu tento ao máximo, na medida do possível, ser verdadeira com vocês. E isso é indispensável pra mim. Não é verdade que eu menti por um tempo e agora estou falando. Não. Eu, depois de entender tudo o que eu passei,
estou falando. E é isso, assunto encerrado. Isso não é pra gerar hate pra absolutamente ninguém. Isso é sobre algo que eu divulguei no meu Instagram. E se eu divulguei algo que hoje eu não confio mais, eu tenho a obrigação de falar pra vocês. Porque Tá bom, gente. Manda buscar... Ah, eita. Por que é errado? Me explique. Então, gente, o negócio é o seguinte, né? É um negócio que eu falei antes. Merdas vão acontecer. Talvez aí o projeto tenha sido muito bom, mas foi um projeto em que a pessoa não tinha esse acompanhamento, era só o projeto. Vou botar o citriquinho aqui, ó. Tá aqui. Entendeu? Um projeto aí que... Mas vou finalizar com um pensamento aqui, eu quero que vocês imaginem um negócio. Se essa treta tivesse dado um puto engajamento pra ela positivo, todo mundo querendo saber, porque ela tava dando uns negocinhos ali, né, pingado. Haluca acabou o hype há um tempo, esses dias ainda tava pingando por aí. Tinha um negócio até do Haluca pra colocar hoje, mas eu não coloquei porque eu vi que não tinha tempo. Ver se amanhã eu coloco. Não ia dar tempo, então é por prioridades, né? Vamos por prioridades. O negócio da moça que eu tava falando, eu acho que é muita expectativa. Acho que esqueceu de combinar, querer reformar toda uma casa. Tipo assim, eu acho, na minha cabeça, tá, gente? Não falando que ela falou isso, não. Daí é do meu juízo, né? Ela deve ter pensado assim: foda-se, vou reformar o apartamento alugado, sim. É permuta, eu não vou gastar nada com isso. Então, eu vou morar num lugar massa, pagando pouco, assim, né? Porque o apartamento não foi um apartamento de revista, mas com o preço de um apartamento branco, todo branco, sem móveis nenhum, sem nada. Vou receber móveis de graça. Cara, eu vi, vem aqui com a gente, vem pra esse negócio aqui e tal. Você que vende móveis, você que vende tapete, você que sei lá o quê, vem comigo. Entendeu? Achou que ia ter um grande negócio e é isso. Não foi do jeito que ela pensou que foi. Deixa eu ver se eu entendi. Ela tá reclamando de ter ganhado coisa de graça, que não falou com o dono do prédio, do apartamento, é só com o arquiteto. Eu acho que o apartamento alugar é dela, sendo que não era dela. Dito isso, chata demais. Reclama chata, é chata. Só chatice. Prefiro xingar a Luca porque eu falo de problemática, essa só é chata. E aí, olha só. Ela achou que não ia gastar nada. E aí, do nada, igual ela falou, eu acho... Gente, eu posso estar errada essa informação, tá? Mas que ela falou que gastou 300 mil, que foi as economias quase... Gente, dava pra dar entrada no apartamento. Né? Dava... Muito lugares você tinha comprado um bom apartamento até. Muitos lugares. Muito lugares você tinha comprado um bom apartamento com 300 mil. E aí, se isso é alocar, fosse alugou, chama sublocação. Pois é. E aí, agora a dona quer vender. Ela não tem dinheiro pra comprar. E é isso.